Estamos de volta com o Direto do Plenário, já com imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Neste momento já vemos a ministra Carmen Lúcia, a primeira, portanto, a entrar no plenário do Supremo Tribunal Federal, retornando para o respectivo lugar, assim como os demais ministros. A expectativa agora é a continuação do voto do ministro Dias Toffoli na questão de ordem na ação penal 937, que trata da questão do chamado foro por prerrogativa de função. Já tivemos uma parte do voto apresentada na primeira parte da sessão plenária, foi interrompida para o intervalo, na expectativa desta finalização que deve acontecer agora. E vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Podemos nos assentar, por favor? Dando continuidade, então, ao julgamento da questão de ordem na ação penal 937, devolvo a palavra ao eminente ministro Dias Toffoli para a continuidade do seu voto vista. Senhora Presidente, pedindo escusas a Vossa Excelência, aos eminentes pares, pela alongada do voto, mas o tema realmente é da maior importância, não, Vossa Excelência tenha tranquilidade para o seu voto. Aprofundada, até porque estamos a alterar, em parte, uma jurisprudência já antiga desta Suprema Corte. Aqui, o item 4 do meu voto, que Vossas Excelências têm em mão, eu faço um opter dicta. Eu entendo importante para uma reflexão futura da Corte. Eu digo da inconstitucionalidade de previsão de prerrogativa de foro nas constituições estaduais. Não está em debate, reafirmo, não é tema deste julgamento, mas, uma vez trazida a questão de ordem pelo eminente relator, ministro Luiz Roberto Barroso, e Sua Excelência, provocando, no bom sentido, a reflexão da Corte para esse instituto, eu entendi por bem trazer essa reflexão que tenho comigo já de algum tempo. Digo que é importante salientar que, de acordo com o levantamento quantitativo elaborado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado Federal, 38.431 autoridades federais, estaduais, distritais e municipais seriam detentoras de prerrogativa de foro por determinação da Constituição Federal. Da Constituição Federal. Exemplificativamente, nos crimes comuns, a Constituição Federal assegura a prerrogativa de foro para 81 senadores da República, 513 deputados federais, 476 conselheiros de tribunais de contas estaduais do Distrito Federal, 28 ministros de Estado, 139 chefes de missão diplomática em caráter permanente, 27 governadores de Estado e do Distrito Federal, 5.570 prefeitos municipais, 14.882 juízes de primeiro grau dos Estados e do Distrito Federal e federais, 2.381 desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e dos Tribunais Regionais do Trabalho, 2.389 membros do Ministério Público da União, Superior Tribunal de Justiça, sendo competentes pelo Tribunal de Justiça, 10.687 membros do Ministério Público Estadual. Ainda de acordo com a referida pesquisa, outras 16.559 autoridades estaduais, distritais e municipais teriam prerrogativa de foro junto aos tribunais de justiça outorgada exclusivamente por constituições estaduais ou pela lei orgânica do Distrito Federal. Vejam, 16.559 autoridades, com prerrogativa de foro fixadas por normas não federais, sendo que é competência da União legislar sobre matéria penal e processual penal. Seria possível essa fixação de competência especial por parte da Constituição estadual ou lei orgânica do Distrito Federal? Pois bem, praticamente todas as constituições estaduais conferem prerrogativa do foro ao vice-governador e aos secretários de Estado, e muitas a concedem a procuradores de Estado, a procuradores das assembleias legislativas
e a defensores públicos. As constituições estaduais do Piauí e do Rio de Janeiro também conferem prerrogativa de foro a vereadores, alcançando, respectivamente, 2.143 e 1.190 membros do Poder Legislativo Municipal, segundo o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado. A Constituição Estadual de Roraima, por sua vez, tem uma peculiaridade. Além de conceder prerrogativa de foro aos vereadores, é a única a fazê-lo para diretores-presidentes de entidades da administração estadual indireta. Finalmente, ainda a título ilustrativo, as constituições dos estados de Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, São Paulo e Tocantins conferem prerrogativa de foro ao comandante-geral da Polícia Militar, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar e ao delegado-geral ou chefe de Polícia Civil. Como se observa, há uma profusão legislativa estadual e distrital conferindo prerrogativa de foro às mais variadas autoridades, o que torna o tema suscetível a críticas e principalmente a reflexões sobre a necessidade de sua extinção. Em razão da indagação formulada pelo ministro Alexandre de Moraes na sessão em que proferiu seu voto vista, a respeito da amplitude do voto do relator quanto às previsões contidas nas constituições estaduais, embora não seja esse o objeto da presente questão de ordem, não posso deixar de registrar minha posição a esse respeito. E aí, em meu voto, eu destaco voto proferido no acórdão da ação direta de inconstitucionalidade 4764 do Acre, de relatoria para o acórdão do ministro Luiz Roberto Barroso, em que trata Sua Excelência da autonomia dos entes federativos, o poder de autodeterminação dos entes da federação, a vinculação das cartas estaduais à Constituição da República, no sentido de que os estados adotem as normas de observância obrigatória, optem pela previsão ou não de normas de reprodução facultativa e 3, não editem normas de reprodução proibida. Essas 3 implicações do dever de obediência à Constituição Federal, obrigação, permissão e proibição, levaram a doutrina constitucional a procurar sistematizar as possibilidades e limites do poder constituinte estadual. E aí eu discorro, senhora presidente, no meu voto, vou omitir a leitura, sobre as normas de reprodução obrigatória, normas de reprodução vedada e normas de reprodução facultativa, a partir das lições daquele voto do ministro Roberto Barroso, relator também deste caso. Digo que, exemplificativamente, no voto condutor do acordo proferido, na ação direta 374 de minha relatoria, assentei que há regras da Constituição Federal que são de absorção obrigatória pelos Estados-membros, ainda que não haja reprodução expressa nas constituições estaduais, tais como as que dispõem sobre a composição dos tribunais de conta dos Estados, que derivam diretamente dos artigos 73, parágrafo 2º e 75 da Constituição Federal. Digo que, como bem observado nas lições de Gilmar e Paulo Goné Branco, a imposição da simetria, por vezes, é consequência de norma explícita do texto da Constituição Federal, como se nota no seu artigo 75, que impõe o desenho normativo do Tribunal de Contas da União às cortes congêneres estaduais. E digo, então, que, nesse contexto, há que perquirir-se se os Estados e o Distrito Federal têm ou não poderes para conceder prerrogativa de foro. Em minha compreensão, a resposta é negativa. Cito lições de Léo Ferreira Leonci, faço comentários, cito julgamentos desta Corte e digo mais adiante, senhora presidente, para encurtar a leitura, que, a meu sentir, essa mesma ratio decidente se aplica à concessão de prerrogativa de foro a autoridades não taxativamente elencadas na Constituição Federal. Essa prerrogativa, indubitavelmente, constitui uma exceção ao princípio republicano, razão por que deve ser interpretada restritivamente. Como bem anota Léo Ferreira Leonci, é inconstitucional a extensão a hipóteses diversas de um regime jurídico restrito a determinadas hipóteses de incidência. Esse autor não está falando especificamente sobre o caso concreto, mas está falando do ponto de vista teórico a respeito da extensão
Não bastasse isso, de acordo com a pacífica jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal, os Estados-membros não têm competência para legislar sobre direito processual, por se tratar de matéria privativa da União, artigo 22(1) da Constituição. Em suma, de minha ótica, somente a Constituição Federal pode contemplar hipóteses de prerrogativa de foro, razão porque reputo inconstitucionais, e aqui apenas em obter dicto, as normas nesse sentido, não há nenhuma norma estadual aqui em jogo, as normas nesse sentido das Constituições estaduais e da Lei Orgânica do Distrito Federal, independentemente de haver ou não similaridade com a regra do foro especial prevista na Carta Federal. Vou ao último tópico do meu voto, que é o 5º, no sentido da prorrogação da competência do STF, quando finalizada a fase de produção probatória. Propõe o eminente relator que, a partir do final da instrução processual, com a intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais seja do STF ou de qualquer outro órgão. Não será mais afetada, seja do STF, seja de qualquer outro órgão, não será mais afetada em razão de posterior investidura ou desinvestidura do cargo por parte do acusado. Ainda que não se admita, como regra, a prorrogação de competências constitucionais, por se encontrarem submetidas a regime de direito estrito. A jurisprudência da Corte admite a possibilidade excepcional de prorrogação quando necessária para preservar a efetividade e a racionalidade da prescrição jurisdicional. Fecho a citação do eminente ministro Barroso e digo que essa tese se harmoniza com diversos precedentes desta Corte. No julgamento da ação penal 396 do Pleno, caso Natan Donadon, Vossa Excelência, presidente, foi a relatora e o revisor. Cito também julgado em que foi relator o ministro Joaquim Barbosa e outros julgados da relatoria do próprio ministro Barroso, ação penal 568, em que Sua Excelência trouxe questão de ordem sobre a competência. Digo mais adiante no meu voto que comungo, todavia, de uma compreensão tecnicamente diversa ao respeito do momento em que se deva reputar por encerrada a instrução. De acordo com Ada Pellegrini Grinover, Antônio Scaranci Fernandes e Antônio Magalhães Gomes Filho, a instrução criminal, entendida em sentido amplo, como conjunto de atividades destinadas a preparar o provimento final, somente se completa e atinge sua finalidade com o oferecimento de alegações pelos participantes do contraditório, ou seja, após as alegações finais. Digo que a Lei 8.038/90 prevê, no artigo 11, a fase das alegações finais e ato contínuo estabelece em seu artigo 12 que, finda a instrução, o tribunal procederá ao julgamento. Dito de outro modo, pela própria sistemática da lei que regula a ação penal de competência originária dos tribunais, as alegações finais estão inseridas na fase de instrução, seja pela teoria jurídica que acolhi nessa citação de Ada Pellegrini, seja no próprio dispositivo, artigos 11 e 12 da Lei 8.038, o que eu verifico? As alegações finais estão dentro daquilo que a lei reputou como instrução. Assim, em vez do encerramento da instrução, penso que o marco para se manter inalterada a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação penal, e aqui também o meu único objetivo é apenas deixar claro os momentos, delimitar a compreensão dentro dos parâmetros legais. Então, eu digo que, em vez do encerramento da instrução, penso que, pela Lei 8.038, inclui as alegações finais, penso que o marco para se manter inalterada a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação penal deva ser o momento em que concluída a fase de produção de provas. Vale dizer, o momento em que encerrada a fase do artigo 10 da Lei 8.038/90, assim declarada pelo relator, em que momento? No momento em que determina a intimação das partes para alegações finais. Nesse contexto, primeiro, realizadas as diligências complementares requeridas pelas partes e deferidas pelo relator, ou segundo, indeferida sua realização, dando ensejo à determinação de abertura de vista das partes para alegações finais, restará perpetuada a jurisdição do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação penal, sendo, portanto, irrelevantes
eventuais alterações de fato derivadas da renúncia ou da cessação, por qualquer outro motivo, do mandato parlamentar ou da função pública que atraia a causa penal a esta Suprema Corte. Em conclusão, senhora presidente, ressalvando minha posição pessoal quanto à impossibilidade de se interpretar restritivamente a prerrogativa de foro dos membros do Congresso Nacional junto ao Supremo Tribunal Federal, eu ressalvo porque já há a maioria suficiente para esta alteração, então eu já estou aderindo à posição colegiada, embora não terminado o julgamento. Por isso, eu resolvo a questão de ordem no sentido de, primeiro, fixar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar os membros do Congresso Nacional exclusivamente quanto aos crimes praticados após a diplomação, marco objetivo, independentemente de sua relação ou não com a função pública em questão, marco também objetivo. Segundo, estabelecer que a renúncia ou a cessação por qualquer outro motivo do mandato parlamentar ou da função pública que atraia a causa penal à Suprema Corte após o encerramento da fase do artigo 10 da Lei nº 8.038/90, com a determinação de abertura de vista às partes para alegações finais, não altera a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da ação penal. É assim que voto, senhora presidente. Agradecendo a tolerância de todos. Ministro Toffoli, Vossa Excelência me permite uma indagação. Nesse segundo item, Vossa Excelência está discordando do ministro Barroso, que entende que, após encerrada a instrução penal, a competência é do juízo que a encerrou, não é isso? É que eu entendo melhor nós adotarmos um parâmetro objetivo, na medida em que, encerrada a instrução pode dar ensejo a dúvidas. Quando é que se encerra? É na produção de provas ou é nas alegações, após apresentadas as alegações finais. Pelos artigos 11 e 12, da Lei 8.038, é após apresentadas as alegações finais. Após apresentadas as alegações finais. Então, eu estou pegando como marco o artigo 10. O artigo 10, que é o momento em que o juiz decide por intimar as partes para as alegações finais. Se naquele momento, em que ele intima as partes para alegações finais, Ministério Público e Defesa, houver a cessação do mandato ou a renúncia, esse processo permanece no Supremo Tribunal Federal. Um momento um pouco antes. É uma questão só para nós aqui darmos um marco mais objetivo do que falar apenas em instrução. Ou seja, nós especificarmos qual é o momento no dispositivo legal. Na verdade, não há uma divergência. Neste caso, Vossa Excelência delimita objetivamente. Não é divergência. Ele delimita o momento que não foi delimitado pelo ministro Barroso. Sem problema. Para os dois, tem que terminar a instrução. É deixar bem objetivo, fazendo referência ao dispositivo. E o que há, na verdade, de divergência exclusivamente no que se refere a ser relativo ao exercício da função ou não. Apenas este ponto. Exato. Agradeço a Vossa Excelência pelo brilhante voto, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, senhores ministros, principio por cumprimentar o ministro Luiz Barroso pelo substancioso voto que nos traz, sempre no esforço de modernizar a jurisdição dessa Corte. E eu sou testemunha de que, quando fui presidente da Casa, Sua Excelência me apresentou inúmeras propostas no sentido de agilizar realmente a tramitação dos processos, dos inúmeros processos que temos sob nossa jurisdição. Inclusive, fez uma proposta relativamente às repercussões gerais que merece ser, a meu ver, revisitada. Cumprimento também os demais ministros que se pronunciaram, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que traz um voto, digamos assim, não inteiramente divergente, mas um voto em que Sua Excelência procura delimitar um marco, a meu ver, e desde logo adianto que neste tópico, eu acompanharei a Sua Excelência, porque me parece que deixa um pouco mais claro o momento em que deixa de existir a competência desta Suprema Corte para julgar
os parlamentares e outras autoridades que detenham o foro especial por prerrogativa de função. Eu, no meu voto, senhor presidente, que não lerei inteiramente, faço inicialmente um resumo daquilo que foi proposto pelo eminente ministro Luiz Barroso, e quero dizer, desde logo, que na conclusão que diz respeito à remessa dos autos para julgar o deputado de que tratam os autos, eu estou inteiramente de acordo com Sua Excelência, tendo que a instrução já se encerrou e devemos abrir mão da nossa competência para remeter os autos ao juiz eleitoral de primeira instância. Depois eu relaciono as propostas que o eminente relator faz na questão de ordem que levanta e permito-me tecer algumas considerações sobre a questão de ordem. Para dizer, desde logo, com maior respeito e acatamento, pelo que foi enunciado pelo eminente ministro Luiz Barroso, que entendo que a questão de ordem não é a via apropriada para propor uma interpretação constitucional desta envergadura, tal como sugeriu Sua Excelência. E digo, então, senhor presidente, que as questões de ordem constituem incidentes processuais cujo escopo é solucionar problemas processuais de natureza eminentemente procedimental que têm o potencial de influir na marcha regular de um feito. Não se prestam, todavia, como se sabe, para resolver aspectos de direito material que constituem o próprio objeto da controvérsia. Tal entendimento, penso eu, deflui de maneira direta da leitura do artigo 21.3 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que dispõe taxativamente o seguinte: artigo 21, são atribuições do relator, 3, submeter ao plenário, à turma ou aos presidentes, conforme a competência, questões de ordem para o bom andamento dos processos. Então, a mim me parece que as questões de ordem são instrumentos para resolver questões de natureza eminentemente procedimental. Continuo dizendo que a ordem dos trabalhos judiciários encontra expressão nas leis processuais, em regras procedimentais, de modo particular nos regimentos internos dos tribunais. Longe de compreender apenas aspectos ritualísticos da atuação dos juízes, advogados, membros do Ministério Público e servidores, a boa ordem dos trâmites forenses garante a observância do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da paridade de armas, dentre outros princípios. O desrespeito a essa disciplina, estabelecida em normas específicas, pode ensejar, em tese, a nulidade de um ato processual ou até mesmo de todo o julgamento. É, pois, do interesse das partes e dos próprios magistrados que o procedimento seja escrupulosamente respeitado, podendo, para tanto, qualquer dos atores processuais suscitar, na primeira oportunidade que se abra, a ocorrência de quebra ou inversão da ordem dos trabalhos. Aquele que o fizer pedirá a palavra pela ordem ao presidente da sessão, sendo-lhe lícito fazê-lo antes ou mesmo depois de iniciado o julgamento e, excepcionalmente, após tenha este findado, para corrigir possíveis equívocos quanto à proclamação do resultado. Em outras palavras, cabe a intervenção verbal de todos aqueles que tomam parte no processo ou em determinado ato processual para sanar, a qualquer tempo, eventual falha de procedimento, não apenas para assegurar a regular continuidade dos trabalhos, mas, sobretudo, para prevenir eventual nulidade. Tema análogo relativo ao alcance das questões de ordem
foi intensamente debatido durante o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff, ocasião em que ficou assentado que o regimento interno do Senado Federal seria cumprido em sua literalidade, de maneira a impedir que, por meio desse expediente, fossem levados à discussão aspectos de mérito atinentes ao crime de responsabilidade imputado à então acusada. Veja-se o que consta das normas internas da Câmara Alta do Congresso Nacional a tal respeito. E nós temos que fazer um cotejo com o que consta do regimento interno do Senado e do nosso regimento interno e de outros regimentos internos de distintos colegiados, quanto ao significado da questão de ordem. Diz o artigo 403 do regimento interno do Senado: constituirá a questão de ordem suscitável em qualquer fase da sessão, pelo prazo de 5 minutos, qualquer dúvida sobre a interpretação ou aplicação desse regimento. Artigo 404, salta um parágrafo único. A questão de ordem deve ser objetiva, indicar o dispositivo regimental em que se baseia, referir-se a caso concreto relacionado com a matéria tratada na ocasião, não podendo versar sobre tese de natureza doutrinária ou especulativa. Portanto, já adianto com máximo respeito que entendo que a questão de ordem não se presta a fazer interpretação constitucional, sobretudo desta envergadura, como se pretende, com data vênia, proceder nesta assentada. Feita essa ponderação preambular, assento que, a meu sentir, com as vênias de estilo, não se afigura lícito empregar uma questão de ordem, cujo escopo, por definição, possui uma abrangência limitadíssima para viabilizar discussões acerca do meritum causae ou de matérias doutrinárias complexas, como no caso em apreço, concernentes ao controvertido fenômeno da mutação constitucional. Com muito maior razão, penso eu, tal via não se presta para fixar interpretação restritiva de normas que estabelecem o foro especial pelo exercício de determinadas funções públicas, instituído pelo Constituinte, não como privilégio dos ocupantes de certos cargos públicos, mas como garantia dos próprios cidadãos, que têm a legítima expectativa de vê-los exercidos com independência e sem quaisquer constrangimentos, sobretudo porque tal expectativa está fundada na letra expressa da Constituição da República e na, até agora, pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Por tais razões, comungo da preocupação externada pelo ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que se afigura, no mínimo heterodoxo, transcender a problemática debatida no caso sob exame, de maneira a estabelecer precedente com eficácia vinculante, apto a afetar de imediato inúmeras ações que tramitam em todas as instâncias do Poder Judiciário, muitas delas contemplando hipóteses totalmente diversas das tratadas neste caso, com o potencial de acarretar consequências imprevisíveis ao desfecho das distintas lides sub júdice. Transcrevo, nesse particular, ilustrativo trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes, referente à abrangência do que se pretende conferir, que se pretende conferir a questão de ordem levantada no presente julgamento. E cito entre aspas, abrindo aspas, diz o ministro Alexandre de Moraes: esse alcance é próprio dos ritos de repercussão geral, da edição de súmulas vinculantes e do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Para cada modalidade técnica de edição de precedentes normativos, a Constituição Federal e a legislação processual estabelecem procedimentos para escolha, instrução e debate do caso paradigma e da tese a que se atribuirá eficácia erga omnes, como, por exemplo, a prévia manifestação quanto à repercussão geral no plenário virtual,
contraditório, especialmente qualificado pela participação das partes, de autoridades, AGU e PGR, e outros representantes da sociedade, a miticure e realização de audiências públicas, o quórum qualificado para a edição de súmulas vinculantes, etc. Essas cautelas servem como relevantes fatores de legitimação democrática da jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal. E continua Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte: veja-se que, a respeito do tema prerrogativa de foro, quanto a hipóteses não tratadas na presente questão de ordem, existem precedentes do plenário desta Corte que estabelecem, no âmbito do Poder Judiciário, no dizer do ministro Aires Brito, a impossibilidade de subverter a lógica de jurisdição superpostas, ou seja, a impossibilidade de aplicação de sanção de perda do cargo por magistrados de instâncias inferiores a instâncias superiores. O mesmo se aplicaria em relação aos membros dos Ministérios Públicos, do Ministério Público, perdão. Além disso, existem proposições em trâmite nessas vias normais de edição de precedentes normativos, como a própria proposta de súmula vinculante 115, também afetada a este plenário, mas com as características discursivas próprias. A orientação do enunciado proposto, inclusive, diverge da proposição apresentada nesta questão de ordem. E o recurso ordinário 642553, relator ministro Gilmar Mendes, no qual reconhecida a repercussão geral para a discussão da amplitude de foro para magistrados aposentados. Seria, continua o ministro Alexandre de Moraes, inapropriado que a Corte prescindisse desses ritos para enunciar uma tese de tão amplo alcance em uma radical virada de entendimento em sede processual tão limitada. Penso que o ministro Alexandre de Moraes estava se limitando, certamente, à questão de ordem suscitada nestes autos. Nessa esteira, também eu, com devido respeito aos votos divergentes já pronunciados, entendo que a simples resolução de questão de ordem em ação penal não tem e nem poderia ter o condão de levar a cabo discussão de teses jurídicas de tamanho impacto, as quais resultarão ser aprovadas na consolidação de um novo entendimento acerca do alcance da prerrogativa de foro relativamente a parlamentares e outras autoridades, aliás, em sentido diametralmente oposto ao que se encontra estampado de forma taxativa no artigo 53, parágrafo 1º, combinado com o artigo 102, 1, B e C de nossa lei maior. Em síntese, creio que uma reviravolta jurisprudencial de tal envergadura, que tende a reescrever a disposição, uma disposição absolutamente taxativa da Constituição da República, levando à alteração da vontade manifesta dos constituintes de 1988, jamais poderia ser levada a efeito por meio de uma questão de ordem, de modestíssimo alcance, como pretendi demonstrar acima. Feitas estas considerações preambulares, acaso vencidas, e penso que já estão vencidas, permito-me relembrar que, por ocasião do julgamento do RS 549-560 do Ceará e depois na AP 470, tive a oportunidade de ressaltar que o foro, por prerrogativa de função, não pode ser considerado um privilégio de seus detentores, mas deve ser havido como uma salvaguarda dos próprios cidadãos, tal como ocorre com os predicamentos da magistratura, instituídos não em favor dos juízes, mas em prol dos jurisdicionados, por assegurar a estes que a prestação jurisdicional será sempre exercida de forma independente e imparcial. Destaco, a propósito, o quanto decidido no RE 291485 do Rio de Janeiro, que explicita o entendimento desta Suprema Corte acerca da matéria, de resto amparado em parecer assinado pelo Procurador-Geral da República à época, no qual se decidiu pela pena do ministro
Nery da Silveira, que, entre aspas, o foro especial por prerrogativa de função, como a própria expressão bem define, busca resguardar a função pública e está fundado na utilidade pública, no princípio da ordem e da subordinação. E para comprovar que não existe qualquer privilégio que beneficie os detentores de foro especial, trago à colação as doutíssimas observações veiculadas recentemente pelo ministro Celso de Mello, relator do MS, Mandado de Segurança 34609 do Distrito Federal, que, ao indeferir a liminar requerida pelo impetrante, assinalou o quanto segue. Aí Sua Excelência mostrou cabalmente que não há nenhum privilégio para aqueles que são julgados aqui nesta Corte relativamente àqueles que o são nas instâncias inferiores. Transcrevo um longo trecho, permito-me não lê-lo a bem, enfim, da economia de tempo. E também, aqui cito o nosso nobilíssimo decano, que repele a inverídica afirmação de que haveria diferença de tratamento em razão da prerrogativa de foro relativamente aos demais cidadãos, e Sua Excelência, então, acaba verticalizando o seu raciocínio, mostrando que aqui, longe daquilo que o vulgo pensa, não há qualquer vantagem ou qualquer privilégio com relação ao julgamento de ações penais na primeira instância. Aí digo, então, em continuação, que, de fato, a ação penal de competência do Supremo Tribunal não difere, em linhas gerais, sobretudo quanto ao rigor das demais ações penais em curso em todo o território nacional. A única diferença é que a competência originária da Suprema Corte é fixada por expresso comando constitucional, em se tratando, evidentemente, de autoridades que o detêm. E, precisamente, por força de disposição da lei maior... Vossa Excelência me permite? Pois não. Só lembrando, a propósito desse caso, uma questão da relatoria da ministra Carmen Lúcia, o célebre caso Donadon, onde o tribunal, inclusive, como se sabe, fez uma diferenciação, uma vez que o processo não só já estava em pauta, como foi anunciado para julgamento, quando ocorreu, então, a renúncia. Na verdade, na hora que iríamos começar a julgar, ele apresentou a renúncia. E, portanto, se colocou aquela célebre questão de ordem. Mas, neste caso, é muito curioso, houve depois uma alegação, porque houve desmembramento, claro, do processo, ficando aqui apenas aquele que tinha prerrogativa, e a posse disse que o tribunal aplicou uma pena, era questão de quadrilha, salvo engano, e que foi mais elevada do que aquela que fora aplicada aos acusados em outra instância. Portanto, Vossa Excelência está exatamente trazendo um argumento nesse sentido. Quer dizer, nesse caso, se mostrou que o tribunal, aparentemente, foi, pelo menos do ponto de vista comparativo numérico, mais rigoroso do que as instâncias ordinárias. Perfeito. Eu agradeço a Vossa Excelência e, exatamente, Vossa Excelência agora está traduzindo o pensamento de nosso eminente decano, de quem tanto aprendemos a cada sessão. Continuo, então, dizendo, senhor presidente, e vou procurar resumir ao máximo, precisamente por força da disposição da lei maior, é que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República nas infrações comuns, sejam elas de ação penal pública, sejam públicas condicionadas à representação ou puramente privadas. Igualmente, é da Suprema Corte a competência para julgar os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, os membros dos tribunais superiores, os membros do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente pela prática de infrações penais comuns ou crimes de responsabilidade. Portanto, o nosso Constituinte
elaborou todo um sistema muito bem articulado, exatamente para proteger o exercício independente das funções por parte destas autoridades. Nós sabemos, por exemplo, que a Constituição estabelece que o prefeito é julgado pelo Tribunal de Justiça. Não é um capricho do Constituinte, não é um privilégio que é dado ao prefeito. Não, é que o prefeito tem que ser retirado daquele ambiente onde as paixões políticas são mais intensas, onde muitas vezes... E o ministro Alexandre de Moraes, que vem do Ministério Público, sabe disso e me relatou recentemente que o Parquet Paulista procurou dar um cabo a essa situação. Muitas vezes o próprio promotor de justiça local é um concorrente político do prefeito, e por isso que ele não pode ser julgado na comarca onde ele exerce a administração local. A propósito, você me permite duas observações. Uma esta feita pelo ministro Alexandre. Hoje são muito comuns as reclamações no meio político de que hoje o Ministério Público é um cogestor dos negócios do Estado, com as suas recomendações constantes, que se convolam depois em ameaças por conta da ação de improbidade. Certamente o CNMP deve estar recebendo essas reclamações. Mas há um outro fato muito curioso, que ocupou o Supremo em outro momento, que é a famosa chamada Câmara de Gás do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Exatamente para julgar as causas dos prefeitos, as matérias criminais, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul organizou uma Câmara especializada. E de lá saíram muitas condenações. E isso era apontado como uma distorção. Chegou-se a afirmar que isso seria uma violação ao princípio do juiz natural. A questão veio ao plenário do Supremo. E o Supremo disse que não havia nenhuma incorreção, ilegitimidade ou ilegalidade naquela especialização. De modo que, veja, você que neste caso a reclamação vinha contra o foro e contra a existência de uma Câmara especializada. Pois é, ministro, esse sistema, a meu ver, é tão sofisticado que mexer numa peça desse sistema pode eventualmente desconcertar o todo. Outro dado desse sistema é que os membros dos tribunais de contas dos estados são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, exatamente para que eles possam atuar com independência na fiscalização das contas, sejam dos juízes de primeiro grau, sejam dos tribunais de justiça estaduais. Porque eles não podem, para bem desempenhar o seu mistério, serem jurisdicionados destas cortes locais. Da mesma forma, os ministros dos tribunais superiores, que diariamente ou diuturnamente, ou como regra, revêem decisões de juízes e cortes inferiores, são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente para evitar qualquer constrangimento. Se nós concluirmos por uma tese um pouco mais radical, eu tenho receio que nós vamos desconstruir todo esse sistema muito bem elaborado, a meu ver, ou com razões substantivas, que foram, enfim, concebidas pelos constituintes originários, porque isto se transformará num verdadeiro castelo de cartas. E tanto é assim que o próprio Congresso Nacional já aprovou uma PEC no Senado Federal, que agora se encontra sob análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, realmente acabando totalmente com o foro privilegiado, a meu ver, com devido respeito, sem maiores considerações, porque isto foi engendrado exatamente em razão de uma realidade histórica e uma realidade fática que tinha que ser levada em consideração. Você, se me permite, desculpe, mais uma consideração. É muito curioso. Acho que tem um ponto que já foi falado aqui, da parte do ministro Toffoli. Se nós vamos adotar essa interpretação, seja a mais rigorosa, seja a mais branda, é óbvio que, ainda que digamos que isso se aplique aos parlamentares, nós vamos estar estendendo
ipso facto ou ipso iure, a todas as instituições. Portanto, também em relação a juízes do Supremo, também em relação a juízes do STJ, aos membros do Tribunal de Contas da União, e um ponto muito sensível na atual quadra do Brasil, porque eu acompanhei a feitura da emenda constitucional que resultou na criação do Ministério da Defesa, os comandantes das 3 forças. Pois é. Eles também ficarão submetidos, naquilo que não disser respeito com as suas funções, ao juiz de primeiro grau. E os senhores imaginam um oficial de justiça de Cabrobró vindo aqui intimar o comandante das Forças Armadas, do Exército, não é? A partir da valentia daquele juiz pernambucano, não é? Apresentar um mandado de condição coercitiva. Isso, condição coercitiva, não é? É bom que se atente para a responsabilidade desse tipo de decisão. Mas se está caminhando para isso, Então, e eu já digo que não vai dar certo, como mau profeta, que vai dar muito errado, mas se está caminhando para isso, realmente nós temos que avançar em algumas outras premissas. Por exemplo, Cristóforo já adiantou, encerrar com a ideia da expansão do foro no âmbito estadual. Tem que ficar limitado a situações de simetria no plano federal. Mas, mais do que isso, tem que se acabar também com os privilégios da legislação. Hoje, juízes só são investigados por um inquérito judicial. Não é constitucional isso. Temos que declarar inconstitucional. Membro do Ministério Público, até ex-membro do Ministério Público. O caso notório e lamentável do procurador Miller. Está sendo investigado num inquérito sigiloso na Procuradoria. É inconstitucional, segundo as nossas premissas. Isso tem que ser declarado. E eu penso, hoje ou amanhã, suscitar isso no meu voto. Portanto, tudo isso tem que acabar dentro desse contexto, sem nenhuma dúvida. Se se trata de... Por que inquérito judicial para juízes? Por que inquérito ministerial para os membros do Ministério Público? Temos que ser consequentes. Né? Nós que conhecemos um pouco do sistema, Vossa Excelência está chamando a atenção para isso, temos que ser consequentes. Né? E o republicanismo de que se fala aqui, com maior razão. Mas eu chamo a atenção para isso. Como que vamos tratar o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica, o comandante da Marinha? Vai estar submetido... O Corregedor-Geral da Justiça. Da Justiça. Nacional, da Justiça. Todos esses casos estão aqui colocados, até porque não há outra interpretação possível. E ninguém evitará que qualquer juiz e promotor, em geral muito ciosos do seu poder, né, venha a suscitar. Portanto, essas questões precisam ser discutidas. E há muitas questões positivadas no direito ordinário, como esses 2 exemplos que dei, as investigações de juízes e as investigações por qualquer fato de membros do Ministério Público, que são decorrência do foro. Nada mais do que isso. Se ele deixa de existir ou passa a existir de maneira parcial, ele tem que cair, porque passa a ser inconstitucional. E veja, ministro, eu manifestando desde logo a minha mais irrestrita e absoluta confiança nos juízes brasileiros, mas a prevalecer um entendimento, digamos assim, mais rigoroso, como parece que vai prevalecer, os juízes não serão mais julgados pelos tribunais de justiça, mas serão julgados talvez pelo colega da sala ao lado, em se tratando de um crime comum, ou eventualmente um crime federal por um juiz federal, ou vice-versa. Será que é isso que nós desejamos? Sem querer mostrar erudição, mas eu sempre trago à colação uma expressão alemã popular, que me parece muito interessante, que é a seguinte: wer A sagt, muss auch B sagen. Quem diz A precisa necessariamente dizer B. É um dito da sabedoria popular. Se nós concluirmos nesta direção que estamos concluindo, todo o sistema do foro especial haverá de cair, ou por interpretação nossa, porque teremos que ser consequentes, ou por uma alteração constitucional, quem sabe, espero que não impensada, por parte do próprio Congresso Nacional. Ministro Lewandowski, permite só duas considerações rápidas. Eu, em 31 de maio, foi quando eu pedi vista, eu coloquei algumas questões
que depois nem aprofundei em virtude de um esclarecimento dado pelo ministro relator, o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu havia colocado, inclusive, a questão das constituições estaduais, a do Rio de Janeiro. O próprio Tribunal de Justiça já declarou várias vezes inconstitucional, incidentalmente, vereadores, Amazonas, há essa previsão. E a questão da análise, que mesmo aqui nessa corte já foi feita de forma diferenciada, entre titulares de mandatos temporários, o que o ministro Marco Aurélio até nominou de elevador processual, porque, ora, disputa um mandato, é prefeito, é deputado, e os titulares de cargos permanentes, cargos efetivos, que haveria necessidade, coloquei à época, em maio, e depois indaguei ao ministro relator, se nós estaríamos tratando também dessa questão, porque é absolutamente diversa, ao meu ver, absolutamente diversa. É diversa no sentido de uma análise diferenciada até pela hierarquização de determinadas carreiras. Foi colocado pelo ministro relator que nós estávamos tratando de mandatos parlamentares. Entendo, e por isso que fiz essa parte, solicitei essa parte, ministro Ricardo, que, obviamente, uma interpretação dada aqui em relação a parlamentares ou levará o próprio Congresso Nacional a editar uma emenda constitucional após a intervenção, e, nesse caso, igualar todos, ou levará a própria disfuncionalidade maior ainda. Pois é, se você me é o grande permite problema. Uma parte dentro da parte, veja, eu devolvo nós a palavra a Vossa tratando Excelência. diferentemente aqueles que foram bafejados pela soberania popular, pelo voto direto, secreto, universal e periódico, muitos deles com alguns milhões de votos, ou centenas de milhares de votos, diferentemente do que aquele que entra por um concurso público e que se mantém numa carreira. Aí nós estaríamos instituindo um privilégio dentro do privilégio. Não há como fazer um distinguish aqui, desculpe-me, ainda que voluntaristicamente. Por que um sujeito que fez concurso para procurador da República tem que ter foro e um parlamentar não tem? Quer dizer, mas os fatos ligados à não atividade funcional, ou mesmo de juiz, ou mesmo de desembargador. Quer dizer, como distinguir isto? Se há rácio, é que os fatos que não estejam ligados à função estão submetidos ao juiz de primeiro grau. Certamente, isso não há como dizer, ainda que nós tentamos fingir que não é assim, será. Porque essa é a rácio. O ethos do foro é o mesmo. Posso fazer um arranjo para... Não, deixa eu passar a ideia. Mas eu mesmo se trata... Porque aqui não é um jogo de esperteza. É um jogo realmente de sinceridade na interpretação da Constituição. Se isso vale para o deputado, valerá ipsi iure valerá para o comandante do Exército. Por que não? Se amanhã alguém achar que ele queimou uma fogueira indevidamente, que cometeu um crime ambiental, hoje isso é inventado a mais não poder, não tem nada a ver com a sua função, era no jardim de sua casa, portanto, crime ambiental. Promotor, juiz e poderão investigá-lo. E, obviamente, que isso dá um poder imenso para essa gente toda, claro. E assim se fará com o desembargador, assim se fará com... Imagine um corregedor do CNJ, em que se poderá inventar esse tipo de coisa com a maior facilidade, não é? Hoje um crime ambiental, amanhã um desacato, ou sei lá. Um ilícito tributário. Um ilícito tributário. Ele tem todas essas questões. Seu sigilo fiscal, bancário, telefônico, telemático devassado. É isso que nós estamos decidindo, em toda a dimensão. Tanto é que eu estou propondo. Quer dizer, se vamos discutir isto, temos que assentar em súmula logo que não se estende esse modelo, tal como Vossa Excelência já tinha apontado, ministro Toffoli, para os Estados, mas mais do que isso, tirar todos esses privilégios. Por que privilégio processual do procurador? Por que privilégio processual e de investigatório do juiz? Nenhuma razão.
Pois é, não é que nós estejamos defendendo a impunidade de parlamentares ou de ministros de Estado. Nós estamos aqui tentando, nessa discussão, aprofundar essa problemática e irmos às últimas consequências. E as últimas consequências são essas, exatamente. O juiz será julgado pelo seu colega da sala ao lado. É isso que nós queremos? Quando ele cometer um delito supostamente cometer um delito não relacionado com a função. E daí por diante. E continuo, eminente, obrigado pela intervenção, sempre lúcida, ministro Gilmar Mendes, dizendo exatamente isso que Vossa Excelência acabou de assentar, que igualmente é da Suprema Corte a competência para julgar ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, os membros dos tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, e os chefes de missão diplomática em caráter permanente, aqueles que representam o país no exterior, pela prática de infrações penais comuns ou crimes de responsabilidade. Então, num primeiro momento, estamos julgando apenas os parlamentares, mas isso tem desdobramentos sérios, porque depois, numa próxima sentada, quando julgarmos um delito não praticado no exercício da função por qualquer uma dessas outras autoridades, sejam elas eleitas ou que tenham ingressado por concurso no serviço público, nós teremos que aplicar a mesma ratio data venia. Vossa Excelência falou nessa questão do julgamento por um colega. Veja que a Constituição teve bastante cuidado nessa questão da isenção, da imparcialidade, ao trazer a linha N do artigo 102, 1N. Por quê? Matérias de interesse dos magistrados não ser julgado no âmbito da magistratura, para poupar a todos desse tipo de situação. Veja que, claro que nós temos feito interpretação restritiva em relação à linha N. Matérias não criminais, matérias de interesse meramente pecuniário. Mas houve essa, vamos chamar assim, cautela em norma de organização e procedimento por parte do Constituinte. Por quê? Porque isso é um saber de experiência feito. Havia a dúvida quanto à possibilidade de que um colega atendesse ao pleito de outro e jogasse. Nós todos havemos de nos lembrar, recentemente, um jornal de Curitiba passou por uma situação desta, enfrentando procuradores e juízes por conta de questões de vencimento, e recebeu uma montanha de ações de indenização, individualizadas. Como houve um outro movimento, em algum momento, aqui já de um outro perfil diferente, em que fiéis de uma dada igreja passaram a atacar órgãos de imprensa, fazendo ações espalhadas pelo Brasil todo. Mas, nesse caso específico, veja, dos juízes e promotores movendo a ação, há um problema mais sério. Porque haverá parecer de promotor, haverá uma ação de juiz. Há um caso célebre que eu citei na turma, do auxílio moradia do juiz Bretas. Então, um exemplo de como que esse sistema é todo ele corrompido. O juiz Bretas, o antigo presidente do tribunal, Paulo César Espírito Santo, e vários outros juízes entraram com uma ação, pedindo auxílio moradia, tentando superar aquela cláusula da vedação de que se o cônjuge recebe, o outro não deve receber. Liminar concedida pela colega juíza, não houve recurso de ofício, a AGU não recorreu, e esse processo foi arquivado, ministra Carmen. Foi arquivado. Não foi ao segundo grau, para escondê-lo. Isso tem nome. Veja o que vai acontecer também nesses casos em primeiro grau. Veja, estamos falando de um juiz federal no Rio de Janeiro. Tem a coragem de proceder desta maneira. Veja, a AGU não recorreu. Depois ficou esperando a reforma. Sabe como que esse caso foi descoberto? Porque um outro procurador autárquico, curioso, porque também não estava recebendo auxílio moradia, veja como que a gente está na República, fez uma representação com base na lei de informação. E o tribunal se negou a dar essa informação a ele. Só por isso, ele foi para os jornais. Veja, também não moveu motivo nobre
Ele também queria receber auxílio moradia. E por isso ele queria saber se os juízes estavam recebendo, no caso de ter cônjuge juiz. Veja o padrão. Estou falando de um caso no Rio de Janeiro, numa vara federal, em que se escondeu um processo do tribunal para que ele não tivesse publicidade. Alguém tem dúvida que isso vai acontecer com o foro? Isso é um dado de agora. São já milhares de reais pagos numa fraude contra o CNJ. Esse é o modelo. Esse é o modelo. O que se fez aqui, com a maior naturalidade, é como se a gente tivesse autorizado a ir numa gaveta e pegar 4.500 e botar no bolso. Eu combino a ação. Isso tem nome no Código Penal. Veja, prática aqui, agora. E isso só foi descoberto pelo acaso. Não foi porque houve controle, não foi porque a AGU fiscalizou ou fez, porque houve correição, nada disto. É um tipo de caso que pode dizer assim, Deus é brasileiro. Veja, é um pouco com esse tipo de perfil que nós temos que contar. Imaginemos como isso vai funcionar nas instâncias com essa prerrogativa de foro. Agradeço mais uma vez. Ministro Lewandowski, desculpe, por favor. Por favor. Só um complemento empírico da questão que Vossa Excelência bem colocou, que tudo faz parte e forma um sistema. Principalmente nas carreiras permanentes, do Ministério Público, Poder Judiciário, e isso foi sentido tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário em relação à ação de improbidade e inquéritos civis. Quando se determinou, e o próprio Supremo tem jurisprudência sobre isso, e o próximo processo será exatamente sobre isso, exatamente. Mas quando se determinou que não há foro especial na improbidade, nós tivemos, a doutora Raquel com certeza acompanhou isso no Ministério Público, nós tivemos o país todo brigas pessoais entre promotores e juízes, porque promotores que não se davam bem na comarca começaram a instaurar inquérito civil em relação ao outro. É uma anomalia. É uma anomalia, mas é uma realidade. São fatos existentes. E o Ministério Público resolveu como? Principalmente os Ministérios Públicos estaduais. Mudando a atribuição. Quem pode instaurar inquérito civil contra membro do Judiciário de primeira instância ou membro do Ministério Público é o Procurador-Geral, mesmo que ele tenha que propor ação em primeira instância, em virtude da existência de uma hierarquia. E por isso que eu digo, entendo as preocupações e colocações do ministro Gilmar, mas há que se refletir mais se for se estender algo que é de mandatos temporários esse elevador para carreiras permanentes que têm, apesar de ser uma hierarquia administrativa, tem uma hierarquia administrativa. Há também, e aí concordo com o ministro Gilmar, eu não diria privilégios, são previsões legais de instauração de inquérito pelo próprio tribunal em relação ao juiz. Há um mandado de segurança atualmente no STJ do Ministério Público do Estado de São Paulo, porque o Tribunal de Justiça instaurou, entendeu que não havia nada e arquivou, sem mandar para o titular da ação penal. Então, se há esses problemas entre as cúpulas, uma alteração, assim, sem maior análise da questão no foro, vai gerar entre a base e vai prejudicar, na verdade, o que todos queremos aqui, cada um pode ter o seu entendimento, mas o que todos queremos, celeridade na apuração das questões de corrupção. Porque nós vamos ter que decidir tantas questões de ordem, tantos problemas institucionais, que o que interessa, que a finalidade realmente não vai chegar ao fim. Obrigado, ministro Ricardo. Ministro, Vossa Excelência me permite, apenas dentro da preocupação do ministro Gilmar e do que foi dito, que com relação ao que o ministro Gilmar acaba de citar e demonstrando, é que nós estamos cuidando da matéria criminal, que é para a qual o ministro Gilmar chamou a atenção que tem um inquérito, porque as outras matérias, os juízes são julgados já sem qualquer especialização de foro. São julgados, presidente, mas na improbidade quem promove não é o promotor que trabalha com ele, é o procurador-geral. Isso exatamente o que eu ia completar.
com relação à propositura, mas sempre perante o juízo competente para todos os casos. Por isso, o ministro Gilmar, de maneira muito correta, chamou a atenção de que o caso a que ele estava se referindo era um caso patrimonial e enfatizou isso, porque em matéria criminal é que o juiz teria esta condição, que é do que estamos falando, porque em matéria de causas cíveis ou patrimoniais ou de qualquer natureza, não existe essa distinção para juízes, só para ficar claro. Por exemplo, a presidência do TSE, por entendimentos contrários sobre urna ou sobre parcerias, é processada em primeiro grau em ação popular. Em primeiro grau, a presidência... Mas a ação popular, sempre o Supremo Tribunal Federal tem, desde a década de 70, que a ação popular é o único instrumento, aliás, é uma garantia constitucional, exatamente para no primeiro grau. Já houve um caso... Ação civil pública. Já houve um caso em que um juiz de fora, por coincidência, ameaçou o presidente do Supremo, salvo engano, Sidney Sanches, de prisão em algum momento, numa ação civil pública, se descumprisse. Não é isso, ministro? Já houve juiz de primeiro grau que determinou prisão de ministro da Fazenda. Enfim. Pois é, senhora mas presidente, não é matéria criminal. Que é a que nós não, eu queria sabendo. apenas tornar evidente a complexidade desse tema, louvando novamente o ministro Barroso por ter trazido essa questão ao plenário. A questão é sensível, mas insisto em dizer que a questão faz parte de o foro privilegiado se encerra dentro de um sistema articulado. Por isso que eu digo, entender que se faz necessário agora modificar todo um sistema articulado de prerrogativa de foro, instituído pelos constituintes em uma quadra histórica particularmente difícil, na qual se ensaiava os primeiros passos da redemocratização do país, sob o fundamento de que teria ocorrido uma suposta mutação constitucional, provocada por, entre aspas, alegada, entre aspas, disfuncionalidade do sistema decorrente do sobe e desce processual, identificado em pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, com cessa vênia, não se afigura, insisto, na vênia, nem razoável e nem mesmo desejável nesse delicado momento em que a sociedade brasileira está às voltas com uma definição de rumos em vários setores da vida nacional. Pois não. Como nós vamos sustentar essa tese em relação a parlamentares e não fazê-lo em relação a um membro do Tribunal de Contas, por exemplo, que veio até do Parlamento, veio na cota do Parlamento, por fatos anteriores e estranhos ao mandato, estranhos também à função. Como sustentar isso em relação a qualquer outro ocupante de cargo que esteja sendo acusado de algum crime ou esteja sendo investigado por algum crime que não tenha nada a ver com a função? A ratio é a mesma. A ratio é a mesma. Não há como separar. Não, a emenda constitucional, ela propõe essa ratio mesmo. Sim, não, mas eu estou falando pela própria construção aqui do caso, a partir da questão de ordem, ou de um promotor que se envolveu num assassinato. Por quê? Ele terá que ter foro, como nós temos um caso notório em São Paulo. Por que ele terá que ter foro por prerrogativa de função, a não ser que se entenda que o assassinato compõe as suas atribuições? Não é? Portanto, quer dizer, são questões que nós temos que, sinceramente, juridicamente, tratar. É muito fácil, presidente, dizia o Roberto Campos, enganar o povo. E nem é proibido enganar o povo. Mas é cruel enganar o povo. Nós não estamos fazendo nada para fazer o sistema evoluir. E estamos fazendo uma grande bagunça. Mas isso está. Portanto, assumamos que estamos fazendo isso. Mas aquilo que estamos estabelecendo para os políticos com foro, estamos estabelecendo, em linha geral, para todos os ocupantes. Sim. É isso que... Essa é a ideia. Portanto, vamos avançar nesse sentido e assumir de maneira muito clara isso.
e, portanto, declarar a inconstitucionalidade de todos esses privilégios processuais. Agora, eu me perguntava por que é que os constituintes fizeram isso? Porque o fizeram atentos à realidade que nós vivemos no Brasil e ao momento histórico, porque se passava na época da elaboração da Carta Magna de 88. Isso não foi colocado à toa. Agora, eu penso que o Congresso Nacional, quase que como uma reação à nossa decisão, já majoritária, acabou por terminar com o foro de forma radical. Talvez fazendo tábula rasa de todas as considerações que foram feitas nos idos de 1988. Então, senhor presidente, senhora presidente, senhores ministros, eu digo na sequência que, ao exercer a presidência do STF, logo que divulgados os dados da Fundação Getúlio Vargas, solicitei ao setor, ao nosso setor de gestão estratégica, que fizesse um estudo para verificar se eram ou não válidos os dados divulgados por essa instituição, a Getúlio Vargas, que concluíram pela morosidade dos trabalhos dessa Suprema Corte relativamente às demais instâncias jurisdicionais. E, à época, chegamos a conclusões diametralmente opostas aqui. Não há nenhuma morosidade. As ações penais representam uma gota d'água no oceano. Os maiores litigantes aqui são a União e as fazendas públicas. Ministro Lewandowski, eu até trouxe, eu vou fazer considerações sobre esse dado da JV. É difícil imaginar que quem trabalhou naquela pesquisa soubesse alguma coisa de direito penal, tivesse visitado alguma aula de processo penal. É um trabalho de sociólogos e de encomenda. Obviamente, diz assim, prescrição, o tribunal tende a decidir a favor do réu. Quer dizer, como se fosse um critério, decidiu a favor do réu. Esse tribunal que decide sempre contra o réu é o tribunal nazista. Mas veja o tipo de critério. Quer dizer, é uma gente tão despreparada que dá pena. Da pena, eles não tinham cultura de penal e processo penal. Era um sociólogo que buscaram em algum lugar e fizeram isso de encomenda. Não, essa pesquisa não corresponde à realidade, é inverídica. Eu fiquei tão agastado que eu não medi esforços para refutar isso. O artigo do Lênio destrói, mostra a irresponsabilidade. O grau de analfabetismo jurídico dessa gente que fez isso. Não honra o nome da Getúlio Vargas. Aqui, ministro Gilmar, para Vossa Excelência ter uma ideia e os demais pares, com devido respeito, aqui a página 37 está demonstrado por técnicos altamente especializados que as ações relativas a direito administrativo e outras matérias de direito público representam 53,77% dos feitos em tramitação da Casa. Direito processual civil do trabalho, 25,83%. Direito previdenciário, 23,92%. Se formos ao item 8 da página 37, direito penal, só 5,33%. É um nada na tramitação. Aqui, a folhas... Na página 55, nós temos vários gráficos e vamos verificar um gráfico que demonstra que de 2009 a 2014, quando foi feita a pesquisa, divulgada em 2015, as ações penais originárias mantiveram-se estáveis aqui na Corte, não houve nem altos nem baixos. Por exemplo, em 2009, 75%, 78,8%, assim por diante, mantendo-se sempre estáveis, não houve este aumento desmesurado que pudesse causar uma preocupação. Está aqui um estudo feito que eu deixo à disposição de Vossas Excelências e de todos aqueles que quiserem dele fazer uso. Então, digo mais, senhora presidente, para reforçar a impropriedade das imputações que foram feitas ao Supremo Tribunal Federal por essa instituição quanto à morosidade dos julgamentos nele realizados, não é possível deixar de ressaltar que as dificuldades maiores encontram-se precisamente no rito bizantino imposto pela Lei 8.038 de 90, para o julgamento das ações originárias, totalmente ultrapassado e claramente incompatível com a celeridade que hoje exige o processo penal contemporâneo.
Trata-se de um procedimento sabidamente inadequado, sobretudo quanto ao trâmite das inúmeras ações penais que por aqui passam, bem assim em outros tribunais superiores. De fato, contássemos nós, nessa lei, com um dispositivo assemelhado ao artigo 400 do Código de Processo Penal, talvez não estivéssemos hoje debruçados sobre essa especiosa querela. Com efeito, o referido dispositivo da legislação processual penal ordinária permite a concentração de atos processuais nos termos abaixo. Artigo 400. Na audiência de instrução e julgamento a ser realizado no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no artigo 222 desse Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Como se percebe, até em relação ao Código de Processo Penal, a Lei 8.038 está defasada no tocante ao modo como se conduz uma instrução criminal minimamente condizente com os tempos que correm. Convém, portanto, repelir com veemência as acusações assacadas contra o Supremo Tribunal Federal na linha de que este é moroso ou até mesmo desidioso na administração dos feitos criminais sob sua jurisdição. Se há um limitador para o ritmo da tramitação das ações nesta Suprema Corte, não há dúvida de que ele é inequivocamente determinado por razões de natureza processual e não de ordem material ou pessoal, atribuível a qualquer de seus membros, e muito menos ao foro especial por prerrogativa de função. Nesse passo, a indagação que não quer calar é a seguinte: por que o Supremo não fez nada a respeito? A resposta que emerge é de uma extrema singeleza. É porque a Corte não tem iniciativa legislativa em matéria processual, da qual deveria ser indubitavelmente dotada. E como não temos iniciativa legislativa para alterar a lei processual que nos rege, e muito menos para propor emendas à Constituição, não me parece ser lícito à Corte, para desbordar essa limitação institucional, conferir uma interpretação restritiva à prerrogativa de foro para diminuir o acervo de processos originários em estoque a partir de uma mera questão de ordem, e ainda mais sob o argumento de ter havido uma mutação constitucional. Isso, salvo melhor juízo de minha parte, sem que tenha ocorrido qualquer mudança substancial no plano fático que justifique uma ablação radical dessa tradicional garantia, quiçá até mesmo em afronta ao princípio da separação dos poderes, erigido em cláusula pétrea pelos elaboradores de nossa lei maior. Nessa direção, o ministro Alexandre de Moraes lembrou, a meu ver, corretamente, que não existe qualquer base empírica, sociológica ou jurídica confiável para que o intérprete da Constituição avance sobre o consagrado mecanismo de freios e contrapesos concebido por Montesquieu no século XVIII. O que parece haver, em verdade, é apenas um certo clamor popular que está a demandar uma punição sumária das autoridades acusadas de cometer delitos contra o erário, ruído esse captado por alguns ouvidos mais sensíveis. Salto aqui alguns dados, mas eu iria ler, senhora presidente, mas é um trecho extremamente contundente e que talvez não seja o caso de tornarmos públicos, embora já tenha sido veiculado amplamente, é o editorial que foi ontem divulgado no insuspeito jornal O Estado de São Paulo, cujo título é O Escândalo pelo Escândalo. E aí, talvez valesse a pena trazer uma linha, talvez, imbuídos por esse espírito purificador da vida nacional que flerta com o messianismo, não importa a consistência de indícios e provas, bastam as boas intenções de determinados policiais, procuradores e juízes.
E assim vai por diante. As eventuais ofensas à honra e à reputação dos acusados, sem elementos que sustentem as acusações, entram para a conta dos danos colaterais aceitos em nome da batalha pela moralidade pública. Resta saber a quem serve tal método de atuação. E aí diz o seguinte: é a era do escândalo por si só, um pernicioso método de atuação de alguns agentes públicos que, ao fim e ao cabo, buscam lançar suspeitas contra toda a chamada classe política, para, dessa forma, apresentarem-se à nação como uma classe distinta de servidores, os únicos moralmente capazes de sanear o país. É um editorial extremamente contundente, e eu estou saltando algumas páginas mais, alguns trechos mais, digamos assim, mais incisivos, para não chocar aqueles que nos brindam com sua atenção. Pois trago à colação, senhor presidente, um julgado relatado pelo ministro Vitor Nunes Leal, levado a efeito em 31 de 1 de 1962, na reclamação 473 da Guanabara, em que se lê o seguinte: a jurisdição especial, como prerrogativa de certas funções públicas, é realmente instituída não no interesse pessoal do ocupante do cargo, mas no interesse público de seu bom exercício, isto é, do seu exercício com alto grau de independência que resulta da certeza de que seus atos venham a ser julgados com plenas garantias e completa imparcialidade. Presume o legislador que os tribunais de maior categoria tenham mais isenção para julgar ocupantes de determinadas funções públicas por sua capacidade de resistir, seja a eventual influência do próprio acusado, seja as influências que atuarem contra ele. A presumida independência do Tribunal de Superior Hierarquia é, pois, uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado. Senhor presidente, eu teria aqui mais umas 10 páginas. Fique à vontade, ministro. Não, mas eu quero poupar, de Vossa Excelência. O douto plenário de citações, inclusive jurisprudenciais, já por todos conhecidos, e que, aliás, integram a história desta Suprema Corte. Mas quero finalizar, então, senhor presidente, assentando o seguinte: primeiro, mais uma vez, e o faço sinceramente, louvando o ministro Barroso pela contribuição que traz, por suscitar essa magna questão e pelo esforço incessante no sentido de apresentar propostas para melhorar a jurisdição desse tribunal. Mas, tal como o ministro Toffoli, eu vejo que a matéria já está decidida. Já temos 8 votos, aliás, com o voto do ministro Toffoli, temos agora 9 votos. Eu entendo que, se adotarmos esta saída sugerida pelo ministro Alexandre de Moraes, nós estaríamos, de certa maneira, conservando o cerne da garantia que cerca uma atuação independente e desabrida, autônoma dos parlamentares, que, aliás, data desde a Revolução Francesa de 1789. Todos nós sabemos que, naquele momento, os parlamentares emergem como representantes do povo soberano. Quando se coloca de lado, se impõe um fim às monarquias absolutistas, o poder se concentra no parlamento, nos representantes do povo, se acaba com os 3 estamentos, com a aristocracia, o clero e o terceiro estado. É nesse momento que se dá toda a garantia para a atuação dos representantes do povo, dos parlamentares, que não podem ser presos, não podiam ser presos, desde a hora que deixasse a sua casa, passando pelo parlamento até o momento que retornasse. Então, esta solução proposta pelo ministro Alexandre de Moraes, a meu ver, protege o parlamentar contra, digamos assim, alguma ação de natureza temerária que possa, eventualmente, tisnar ou dificultar o pleno exercício do mandato. Entendo que aqueles crimes que foram praticados antes da diplomação, como propostos, porque não interferem, a rigor, com
ou pelo menos não com tanta intensidade no exercício do mandato, deve ficar a cargo das instâncias ordinárias apropriadas. E, nesse modo, então, a bem até do consenso, adoto a divergência apresentada ou levantada, em primeiro lugar, pelo ministro Alexandre de Moraes, agora perfilhada também pelo ministro Dias Toffoli. E quanto ao momento em que se caracteriza o término da instrução, estou aberto ainda a alguma consideração por parte dos colegas para definirmos qual é o momento mais preciso e que nos permita decidir com maior segurança. Quer dizer, no fundo, senhor presidente, eu estou trilhando o caminho proposto pelo ministro Barroso, com o aprimoramento agora oferecido pelo ministro Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e concordo inteiramente com Sua Excelência o relator em encaminhar o processo para a Justiça Eleitoral de primeiro grau. É como voto. Então, Vossa Excelência acompanha a divergência do ministro Alexandre de Moraes e o item específico do ministro Dias Toffoli, que não chega a ser uma divergência, como foi aqui bem acentuado, e acho que deixei claro, e o ministro acho que concordou que estava interpretando corretamente, no sentido de que ele apenas demarca o momento em que se dá o final da instrução, e contra o qual ainda não se fixou. Vossa Excelência afirma que, ao final, se for o caso, voltará a este ponto. Isso, faria certo? isso. Porque até agora não há divergência quanto a isso, mas apenas no O meu voto voto, do senhor ministro. presidente, foi um pouco longo e peço escusas por favor, isso, apenas ministro, para mostrar as consequências que saem previsíveis que uma decisão nossa nesse sentido pode gerar. Não, Vossa Excelência teria muito mais tempo se precisasse, se fosse o caso, com Obrigado. toda certeza. Muito grato. Eu indago ao ministro Gilmar Mendes. Vossa Excelência prefere que seja o voto... 50 páginas, pelo menos. Pois não. Então, neste caso, nós indico o adiamento, apenas a suspensão do julgamento para continuidade amanhã. Eu só vou pedir encarecidamente que nós comecemos, se possível, às 14h, porque, neste caso, começa-se com este voto, e eu passarei para amanhã os processos que estavam na pauta de hoje, alguns de muita importância. Agradeço a todos os senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, senhora Secretária de Seção, servidores. Agradeço a todos pelo trabalho. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Obrigada a todos.